Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Vamos falar então de uma mulher abençoada aqui, Esther. Tem outra Bíblia aí? Eu acho que a minha não tem Esther aqui. Esther 9:18. Diz assim a palavra do Senhor: Os judeus de Susã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dia, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem no 14º e no 15º dia do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu amor. Te agradeço, Senhor, especialmente por esse dia marcado pelo Senhor, e com a tua graça eu posso estar aqui, Senhor, e eu quero compartilhar da tua palavra. E eu te peço que seja aberta a tua palavra aos nossos corações, a porta dela aos nossos corações, e que os nossos corações também sejam, Senhor, abertos para a tua palavra. Que caia uma boa semente dentro de nós e que haja luz, revelação, conhecimento e crescimento para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Eu acabei de ler para você o desfecho de uma história que era para ser uma história de morte, de destruição, mas o Senhor transformou em vida e edificação. Era para ser de tristeza, mas o Senhor transformou em alegria. Era para ser o fim, mas o Senhor fez um novo começo. E eu creio que assim é a nossa vida, a partir da cruz do Calvário em Cristo Jesus. Éramos para estar perdidos, era para que estivéssemos condenados, mas o Senhor nos encontrou, o Senhor nos perdoou, o Senhor justificou a nossa vida e transformou o nosso pranto em riso, a tristeza em alegria. Por isso o culto de ceia, por mais que tenhamos dificuldades na vida, demandas, problemas, desafios, em alguns casos até tragédias, uma certeza deve alegrar o nosso coração: somos salvos em Cristo Jesus e viveremos uma eternidade com Ele, aonde um dia Ele enxugará dos nossos olhos aquela lágrima que ainda insiste em correr, a dor que ainda insiste em doer, porque temos a salvação, e esta é a promessa que Ele nos fez, a salvação eterna em Cristo Jesus. Por isso que ceia tem a ver com comida, porque Deus que nos criou sabe que comida tem a ver com alegria. A gente come, a gente se alegra. Quer encontrar alguém brabo, encontra alguém com fome. Quer fazer um grande negócio, senta numa mesa e coma primeiro. Inclusive tem uma estatística que diz que juízes de varas criminais costumam soltar mais depois que comem
despachos de soltura, de habeas corpus, depois que se alimentam. Então, você é advogado, deixa eu te dar, talvez um advogado criminalista, deixa eu te dar aí uma dica: não vá falar com o juiz antes do meio-dia, não vai falar com o juiz quando ele estiver com fome, vá na audiência umas 2 horas da tarde, depois que ele tiver comido, dado aquela pestana, né, e aí com certeza, há mais favor. Por isso que nós devemos celebrar a ceia, sempre termos esse momento como um momento de grande alegria, nos alegrarmos no Senhor e nas suas promessas. E esse texto especialmente, é um texto que é o primeiro livro que eu li na minha conversão. O livro de Esther foi o primeiro livro que eu li no dia em que o Senhor falou comigo e me chamou para a sua obra. Foi em Esther 4:14 que eu abri a palavra e o Senhor me deu a mensagem sobre o ministério, o que ele esperava, o que ele queria, o que ele almejava, o que ele sonhou, o que ele planejou. E lá estava escrito: se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte, mas tu e a família do teu pai perecerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou. Ali eu entendi o chamado. Eu já preguei muitas vezes o testemunho do dia em que o Senhor falou comigo. Quem é da igreja, quem me acompanha há um certo tempo, já me ouviu falando muitas vezes sobre aquele dia, o dia em que tudo mudou, o dia que tudo se esclareceu. Já preguei sobre o testemunho, mas eu nunca preguei sobre a mensagem que o Senhor me deu naquele dia. E hoje eu vou pregar. Hoje eu vou testemunhar sobre a mensagem que o Senhor me deu naquele dia. Há 9 anos de igreja, há 11 anos atrás, vai completar-se no dia 24 de abril deste ano, o dia em que o Senhor falou comigo, e o dia que o Senhor me deu uma mensagem. E essa mensagem, desde então, tem sido o norte da minha vida. E por que eu nunca preguei? Porque eu entendi, lendo um dia a palavra do Senhor, vendo Paulo dizer aos Gálatas: eu não me atrevo a falar de nada que o Senhor não tenha feito por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de que os gentios se convertam ao Senhor. Por que eu nunca preguei essa mensagem? Porque essa mensagem foi por muito tempo a palavra de Deus para a minha vida, mas ainda não havia a ação da palavra de Deus na minha vida. E a gente só tem autoridade naquilo que a gente experimenta. A gente pode ter muito conhecimento, muita teoria, mas na prática, muitas vezes a teoria é outra coisa. É por isso que a autoridade tem a ver com testemunho. Aquilo que o Senhor fez na minha vida, normalmente é o grande testemunho que eu tenho para contar, porque eu tenho a experiência da palavra e da ação da palavra em mim. Por isso, os lugares onde você foi mais atacado, aonde você enfrentou as maiores batalhas, aonde você passou pelas maiores tribulações e tormentas da vida, e nesses lugares o Senhor te deu vitória, aí você tem autoridade para abrir a tua boca e falar, porque o Senhor fez no teu intermédio, fez por você em palavra, que te deu esperança, e em ação, que te deu livramento. Então, por muitos anos, eu carreguei a palavra no meu coração, mas existiam algumas ações que precisavam se cumprir, e eu creio que agora é o momento, porque nós estamos aqui celebrando o 9º ano da igreja, e o 1º ano de aniversário neste lugar, e o Senhor disse que nos colocaria neste lugar, o Senhor disse que nos colocaria nesta cidade, nos colocaria em pé, e nós começaríamos a frutificar. E eu creio que agora nós estamos exatamente nesse lugar, um lugar de frutificação, um lugar de desfrutar, de viver, de dar frutos, de crescer, de ir para além daquilo que um dia fomos, porque agora estamos em pé, mas temos uma responsabilidade e uma vigilância a ser cuidada. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. O desafio agora é muito maior do que chegar até aqui, porque agora nós temos o desafio de preservar, nós temos o desafio de não corromper,
Nós temos o desafio de manter o coração na mesma dependência do Senhor do início. Nós temos o desafio de agora termos determinadas autonomias que o Senhor dá, mas ainda assim manter-se na dependência total da vontade do Senhor e não da nossa vontade. Entretanto, o Senhor nos colocou de pé, e nós vamos viver um novo tempo dessa igreja extraordinária, onde essa igreja será soprada para muitas nações, para a glória do nome de Jesus. E lá atrás, quando não havia nada, quando a terra estava arrasada, quando as pessoas não acreditavam, quando nós falávamos e até mesmo os amigos viam e pensavam, tem alguma, tá doido, tá louco. Quando as pessoas não compreendiam muito bem, lá atrás, no dia 24 de abril, o Senhor me deu essa mensagem, e ela se tornou lei no meu coração, e eu creio que eu posso compartilhar com você, porque se você olhar, você vê os frutos dessa mensagem, você vê a ação dessa mensagem. Então o livro de Esther é um livro que conta a história de uma mulher, que era plebeia, e que se tornou rainha, de uma mulher que fazia parte de um povo, o povo judeu, o povo de Deus, entretanto um povo exilado, o povo que vivia agora na Pérsia, no reino do poderoso rei Xerxes ou Assuero, que governava naquele tempo 127 províncias, que iam desde a Índia, hoje, até a Etiópia, toda a Ásia, metade da África, governada por um rei, por um reino, aonde o seu trono, diz a palavra, estava na pequena cidadela de Suzã, que hoje é o Irã, a cidade de Sushi, que hoje é Suzã, que está na nação do Irã. O povo de Israel foi exilado com o rei Joaquim, diz a palavra, para a Babilônia, que fica no Iraque. Eu estava ontem vendo a distância entre Suzã e Babilônia, em torno de 400 quilômetros. Já havia passado o reino de Nabucodonosor, e agora estava no reino de Xerxes, de Assuero, e este reino poderoso, havia ali um pequeno povo, chamado de povo judeu, um povo desconhecido pelo rei, um povo que estava no mundo, mas um povo que não pertencia ao mundo, um povo que estava exilado, um povo que era peregrino em terra distante e estranha, mas que tinha uma promessa de uma terra sua, tal como nós somos hoje, igreja do Senhor, somos peregrinos em terras estranhas, somos peregrinos e povos estrangeiros no meio de um mundo que já não nos orienta mais, a cultura do mundo não é a nossa cultura, estamos nele, mas temos uma promessa de uma terra nova, de novos céus e nova terra, onde habitará a justiça, e nós moraremos com o Senhor, e o Senhor estará conosco, diz a palavra. Este reino, diz a palavra, tinha um rei e tinha uma rainha, chamada Vaste, e esta rainha, muito bela, diz a palavra, e o rei fez uma grande festa de 180 dias, para mostrar a grandeza do seu reino, e diz a palavra que Assuero significa, e eu serei silencioso e pobre. E essa palavra para mim, no dia em que eu li, no dia em que eu recebi, eu fiz uma analogia ao Senhor Jesus Cristo, porque disse Isaías que o Senhor não gritaria na rua, não levantaria a sua voz, falaria de uma forma silenciosa. Jesus, falando sobre si mesmo, disse: as raposas têm as suas tocas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus é o Rei da glória, é o dono de todas as coisas, é aquele que comanda todos os universos, multiversos, é o dono de todas as coisas, mas diz a palavra que para vir ao mundo ele se esvaziou de si mesmo,
ele se fez como um de nós. E o rei aqui, Assuero, de certa forma, é um apontamento para o rei Jesus. E diz a palavra que a rainha Vasti foi convidada para participar no último dia da festa, no 7º dia, depois de 6 meses de festa. Ele mandou chamá-la para que os nobres, os príncipes, o povo visse a beleza da rainha Vasti, e diz a palavra que ela se recusou a ir. Ela disse: não vou. E quando eu li isso, o Senhor falou comigo a primeira coisa que para mim nunca mais saiu do meu coração: a vontade do rei é soberana. A vontade do rei na nossa vida, para aqueles que querem viver toda a grandeza, todos os sonhos de Deus, a vontade do rei, ela é soberana, inegociável, irrevogável. E naquele dia o Senhor disse: Fernando, eu estou te chamando, mas entenda uma coisa: você tem a sua vida, você tem as suas coisas, você pode desfrutar, você pode se alegrar, você pode brincar, eu conheço o teu coração, eu sei como você é, eu sei que você gosta de muitas coisas, eu sei que você gosta dos teus amigos. A rainha Vasti também gostava de tudo isso. Diz a palavra que enquanto o rei estava fazendo uma festa no palácio dele, ela estava fazendo uma festa no outro palácio, e não tinha problema nenhum a festa da rainha Vasti. O problema foi que quando o rei chamou, ela não quis ir. E o Senhor disse para mim naquele dia: Fernando, eu sei que você gosta dos teus amigos, de um bom churrasco, eu sei que você gosta de automobilismo, de corrida de carro, eu sei que você gosta de tudo isso. Não quero que você passe a odiar nada disso, desfrute, brinque com isso, mas no dia que eu te chamar, esteja você fazendo o que você quiser, para tudo e vai me servir. E isso se tornou uma lei na minha vida. E de lá para cá, quem anda comigo sabe, eu brinco, eu estou junto, eu me divirto, eu faço as coisas, se eu estou de folga, eu vou, eu estou junto, eu gosto da galera, eu gosto de brincar, mas se o Senhor chamar, para tudo, porque a vontade do rei é soberana. E aqui se levanta uma pergunta: como tem sido a palavra do rei na nossa vida? Porque nesses 9 anos eu já vi muita gente fazendo as suas coisas, cuidando da sua vida, vivendo a sua história, dedicando, porque eu estou falando de vontade de Deus. A palavra fala que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Só que tem um problema nisto, para nós, não para o Senhor. Qual é o problema? É que muitas vezes a vontade do Senhor não é compreendida de imediato. A vontade do Senhor é boa, é agradável, é perfeita, mas muitas vezes não é a nossa vontade, e a nossa vontade não é ruim, pelo contrário, os nossos planos não são ruins, são bons, a menos que a pessoa tenha algum tipo de problema psicológico, mental, algum tipo de doença. Ela obviamente está planejando os melhores planos para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para os seus projetos. Só que diz uma palavra do Senhor: sou eu quem conheço os planos que eu tenho para vocês. Porque o coração do homem é enganoso, muitos são os planos do coração do homem, mas o que deve prevalecer é o propósito do Senhor. Então eu quero convocar essa igreja para você viver os próximos 10 anos mais extraordinários da sua vida. Faça os teus planos, viva a tua vida, mas se o rei chamar, a vontade do rei seja soberana. Deus falou comigo, então acabou o que eu falei até aqui. Deus me direcionou, então acabou a direção que eu estava tomando. E há de se levantar uma igreja em que a vontade do rei é soberana,
Porque a igreja que se levantar com a vontade do rei sendo soberana, esta igreja vai experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Esther, quando foi convocada, estava no palácio, e diz a palavra que o Senhor lhe convocou já no palácio. Esther também foi tentada a fazer como Vaste fez, não contra o rei Assuero, mas contra o rei do rei Assuero, porque um decreto de morte havia sido declarado sobre o povo judeu, e diz a palavra que Mardoqueu rasgou as suas vestes, primo de Esther, e pai adotivo também dela, porque ela havia perdido seus pais, e ela perguntou, e ele declarou qual era o decreto de morte. No 12º dia do 12º mês, o mês de Adar, Amã havia decretado a morte e a exterminação de todo o povo judeu, e Esther agora estava no palácio, já era rainha, e ela disse, não se preocupa, na verdade eu não posso nem ir, porque quem se apresenta ao rei sem ser chamado corre risco de vida. E foi por isso que Mardoqueu disse, se você ficar calada, socorro e livramento virá de outra parte. E eu entendo claramente isso. Naquele dia o Senhor disse, Fernando, eu não preciso de ti, mas eu me alegro se tu vieres juntos. E de lá para cá, 9 anos, o meu exercício é subir sabendo que o Senhor não precisa de mim, e que está aqui, é um presente de Deus todos os dias, é uma oportunidade, é um privilégio, poderia ser outro, mas o Senhor me deu a palavra, me deu a oportunidade, me deu uma mensagem, me deu um legado, me deu um chamado, me deu um ministério, tudo pela graça dEle, não precisava e eu não merecia, e Ele só pediu uma coisa, eu procuro um homem, segundo o meu coração, que certamente fará a minha vontade. E eu não sou exclusivo, o Senhor está procurando uma igreja, segundo o seu coração, que certamente fará a sua vontade, a soberana vontade do Senhor. Que a soberana vontade do Senhor seja a realidade da tua casa, em nome de Jesus. Que a soberana vontade do Senhor seja a realidade dos teus negócios, em nome de Jesus. Que a soberana vontade do Senhor seja a realidade da tua vida integral, em nome de Jesus. E nós vamos viver uma vida que vale a pena. Nós vamos viver uma vida de contentamento. Nós vamos viver uma vida que, quando tudo parecer que está dando errado, nós não nos sustentamos em nós, mas nos sustentamos na palavra de Deus que prometeu, e o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Quantas coisas o Senhor mandou fazer que tinha tudo para dar errado, mas deu certo, somente pela obediência. Os que obedecem ao Senhor não tem o que temer, porque se for necessário o Senhor parar o sol, Ele para que o teu dia continue brilhando. Esse é o Deus que a gente serve, um Deus que vela pela sua palavra, um Deus que a sua palavra não volta vazia, antes cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Mas Ele faz isso numa igreja que diz, Senhor, soberana é a tua palavra. Você quer um exemplo? Só para citar um exemplo agora, dessa semana, nós chamamos o pastor Bartolomeu para cá, pastora Mana, e chamamos eles com uma responsabilidade grande de cuidar, porque o Senhor deu uma palavra ao meu coração, de que o pastor Bartolomeu fique conosco, durante todo o tempo que eles desejarem, até o fim, se Jesus não voltar para o nosso fim, nós vamos nos encontrar com Ele, mas até lá andarmos juntos, e isso tem um desafio, é uma família, e nós temos limitações, mas é uma palavra de Deus, na conta básica não fecha, mas o Senhor falou, aquele que chama é o mesmo que provê. E aí nós vamos fazer o ensino da igreja, a escola teológica, e pensando naturalmente, a primeira coisa que nós fizemos foi, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os cursos, vamos fazer as inscrições, vamos fazer as mensalidades, tudo dentro de um valor acessível, de um valor justo, de um valor que não seja
nenhum tipo de ganância, mas que sustente a casa do pastor Bartolomeu, a casa da pastora Amana, a família deles, que eles tenham alegria e leveza de espírito para poder fazer a obra. E tem uma coisa que me deixa indignado, é a comercialização da fé. São aqueles que Jesus falou assim: de graça vocês receberam, de graça vocês dão. E olha como é fácil a gente se perder, porque a gente olha para o nosso coração e diz: não, meu coração é bom pra caramba, eu não estou fazendo por mal. Só que por não fazer por mal, muitas vezes a gente quebra os princípios, achando que os fins justificam os meios, mas não são os fins que justificam os meios, são os princípios que sustentam os fins. E aquilo começou a perturbar o meu coração, e aí na quinta ou sexta-feira, na quinta-feira eu vi um vídeo desses pastores vendendo na internet curso, vendendo coisa da palavra. Não está falando de si, não está vendendo um conhecimento seu, do mundo, não. Pega a palavra, empacota e vende. Isso está errado. E aí eu comecei a ficar nervoso com aquilo, comecei a escrever um texto, e eu já ia soltar o texto. Quando eu ia soltar o texto, o Senhor falou comigo: mas você não está fazendo a mesma coisa? E eu disse: meu Deus, pequei contra o Senhor. Porque qual é a diferença de vender na internet e vender dentro da igreja? Mas o meu coração estava puro, gente, eu não queria ganhar lucro, eu queria sustentar a casa do pastor Bartolomeu. Mas o Senhor disse: você está fazendo igual. Liguei para o pastor Bartolomeu ontem e falei: pastor, Deus falou comigo para a gente oferecer esse curso de graça, porque o sustento dos homens de Deus não vem pela cobrança, não vem por colocar preço. O sustento dos homens de Deus vem pela igreja atribuir valor àquilo que elas recebem. Então não é nós colocando preço, é a igreja ofertando. E aí eu disse: pastor, vamos fazer, ao invés de fazer cobrança, dá as aulas normal e faz oferta normal, e quem quiser abençoar, abençoa, quem não puder abençoar, não abençoa, mas todos terão acesso ao conhecimento. O pastor Bartolomeu falou para mim: Fernando, eu estava agora escrevendo um texto sobre isso, indignado, e é de Deus isso. Olha como Deus faz tudo em todos. Liguei para o pastor Lúcio, que é quem coordena todo o curso, toda a estrutura. O Lúcio já tinha mais de 30 pessoas inscritas, algumas até já pagaram. Eu disse: Lúcio, vamos fazer assim, devolve o dinheiro para quem pagou, vamos estipular dessa forma, a igreja que atribua valor, nós não vamos colocar preço nas coisas de Deus. Porque a palavra do rei tem que ser soberana. Porque às vezes nós estamos indo achando que estamos abafando, e o rei está dizendo: não é por aí, é por aqui. Por que Davi foi Davi? Porque era homem segundo o coração de Deus. Porque quando Deus falava, ele obedecia, e tão somente obedecia. Quando ele estava indo por um caminho, o Senhor dizia: vai por outro, ele parava na hora. Não, Senhor, mas eu conheço. Não, Senhor, mas eu sei. Não, mas eu vou por aqui porque eu vou te ajudar ali na frente. Não, a palavra do Senhor é lei. E é esta igreja que o Senhor está levantando em nome de Jesus. Cadê a igreja que a palavra do Senhor é soberana? Você sabe uma outra coisa que o Senhor falou comigo naquele dia, que eu nunca mais esqueci? Nós vivemos única e exclusivamente para a glória do Senhor. Não existe outra razão para estarmos vivos, senão para a glória do Senhor. Mardoqueu foi Mardoqueu para a glória do Senhor. Esther foi Esther para a glória do Senhor. A sua vida é a sua vida, e você é o que é para a glória do Senhor. Então existem algumas coisas que você precisa consolidar dentro do teu coração. Primeiro, valorize as tuas características. Valorize a tua identidade. Não se deforme tentando se informar a um mundo
quando o Deus que te criou jogou a forma fora. Não se deforme tentando agradar pessoas que você não agrada agora, porque ao você fazer isto, você vai desagradar pessoas que você agrada agora, porque você é amado e é odiado pelo mesmo motivo, por causa das características que você tem, quem você é, como o Senhor te criou, só que para o louvor da glória do Senhor. Tem gente que se converte e acha que as suas características são defeitos. Não, são valores. A questão é para o que ou a que elas estão servindo. Eu me lembro quando eu estava no mundo, eu sempre fui um cara que gostei de ajuntamento, de galera, de povo, tinha facilidade. No meio dos meus amigos eu não era o cara da beleza, mas era o cara da simpatia. Então eu estava sempre cercado de amigos, sempre era o promotor das coisas. Só que era o seguinte, sexta-feira, e aí, vamos para que bar, vamos para que boate, vamos para que balada. Promovia as coisas erradas, e o Senhor disse, não, Fernando, só preciso do teu ajuste, promova as coisas do reino de Deus. Eu te fiz com características que são para a minha glória. Deixa eu contextualizar isso para você na palavra de Deus. Paulo, certa vez em Atenas, em Atos 17, ele se levantou e proclamou, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Aos Romanos, no capítulo 14, ou 15, 14, ele disse, porque nenhum de nós vive só para nós, e nenhum de nós morre só para nós. Se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E no capítulo 11 de Romanos ele disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aos Coríntios no capítulo 10, Paulo disse o seguinte, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Para mim a melhor definição ele falou aos Colossenses, assim, tudo que fizerem, façam como quem faz, para o Senhor e não para os homens, porque é do Senhor que vocês receberão a recompensa da herança, porque é a Cristo Jesus que vocês estão servindo. Nós só existimos para a glória de Deus. Então tem mais uma pergunta aqui que precisa ser feita: por que você está parando de fazer o que o Senhor te mandou fazer por causa de homens? Não vou mais na igreja, não vou mais, deixa eu dizer, eu preciso ser duro, porque às vezes isso clareia a mente, é só vaidade sua, é só orgulho e prepotência, minha também, porque se vivemos para o Senhor, escolhemos algo para viver, e estamos dispostos a morrer por isso. Nesses 11 anos, eu tenho muitas razões justificáveis para largar tudo. Gente traidora, gente ingrata, gente que você estende a mão e tem espírito de cachorro, morde, gente que você lança pérolas e eles são como porcos, as pisam, e muitas são as razões para abandonarmos a obra de Deus, muitas são as razões para largarmos o arado. Mas Paulo foi claro, se fizermos qualquer coisa, façamos como quem faz para o Senhor, porque é do Senhor que receberemos a nossa recompensa. Só existe uma razão para vivermos para a glória de Deus, que as pessoas olhem para nós e vejam Deus em nós, glorifiquem a Deus através de nós, e muitas dessas pessoas só glorificarão a Deus quando verem você tendo tudo para largar e se mantendo agarrado no propósito do Senhor. Falar de nós é até vergonhoso, porque a gente larga por qualquer coisa, mas e Paulo, que 5 vezes sofreu 39 açoites, que passou fome, frio, que sofreu naufrágios, sofreu perigos nos campos, perigos nas cidades, perigos dos falsos irmãos, perigos nas ruas, e os nossos irmãos que por aí estão, por esse mundão, morrendo por causa da causa de Cristo, dizendo não nego,
E nós não vindo mais na igreja porque o pastor passou, não viu, não cumprimentou e diz, pastor é metido. E nós largando o ministério, coisas que o Senhor colocou nas nossas mãos, porque no meio do processo, liderança entre si, tiveram divergências, problemas. Mas a minha questão não é ministerial, não é institucional dentro da igreja, o meu trabalho é no comércio, o meu trabalho é profissional liberal, é o trabalho que o Senhor te deu, então não larga, vai até o fim, e seja um profissional para a glória de Deus, seja um funcionário para a glória de Deus. Se o Senhor te plantou, quantas vezes nesses 9 anos eu vi gente chegar aqui testemunhar, pastor, Deus abriu uma porta de emprego, estava 3 anos desempregado, Deus abriu a porta, agora eu estou trabalhando. 3 meses depois diz, não, aquilo lá não era de Deus. Foi Deus que mandou? Viva para a glória dele, nem que seja numa cruz, sendo apedrejado como Estevão, que no último momento levantou os olhos e viu o Senhor de braços abertos e disse, Senhor, recebe o meu espírito. Porque quem vive para a glória de Deus, até o que está dando errado dá certo em nome de Jesus. Uma vida para a glória de Deus. Você sabe uma outra coisa que eu aprendi naquele dia? Esther era sujeita a Mardoqueu, que era o seu padrasto, era primo, mas os seus pais haviam morrido, e Mardoqueu dizia a Esther, olha, faça assim, faça assado, e diz a palavra que ela obedecia a Mardoqueu, e o Senhor me disse naquele dia, todo o homem e mulher de Deus, que são levantados por mim, precisam de um tempo de tutela, precisam de tutores. Paulo disse assim, embora sendo filhos, em nada diferem de um escravo, porque aguardam tempo determinado pelo Pai, embora sendo herdeiros, não diferem de um escravo, porque ficam ao controle, ao cuidado de tutores, até que o Pai determine o tempo. Você sabe por que nesses 9 anos eu vi muita gente não dar em nada, apesar de ser muito talentoso? Porque não houve ninguém. Porque acha que nasceu com a sabedoria exclusiva para si, porque atravessa princípios, valores. Cuidado com gente que é muito talentosa, mas não honra. Cuidado com gente que é muito talentosa, mas não se submete. Talvez lá no local onde você trabalha, você tem um colega de emprego, talvez nem é seu, como é que fala a palavra? Nem é seu, não, para baixo, subordinado, nem é seu subordinado, mas está ali com você, só que quando o chefe não está presente, não, vamos fazer, o chefe não está aí, vamos fazer, cuidado, porque se não honra para cima, não vai honrar no meio, muito menos para baixo, cuidado com isso. Eu nunca me esqueço que naquele dia o Senhor disse para mim assim, Fernando, você precisa de alguém, para te orientar, para te ajudar, para te ensinar. E aí 6 meses depois o Senhor deu o bispo Flori, que foi o meu tutor, foi meu pastor, foi quem me tirou muita coisa da minha cabeça que eu achava que eu estava certo. Eu me lembro quando nós começamos a igreja, que o bispo Flori me chamou e disse assim, vocês têm que levar o pastor Bartolomeu com vocês, porque o pastor Bartolomeu tem credibilidade, tem conhecimento, tem experiência, ele vai ajudar vocês, ele será um tutor para vocês. E aí às vezes eu vejo dentro da igreja e na vida, gente que tem tudo para dar certo, mas faz do seu jeito, faz do jeito que quiser, e se falar ainda fica bravo. Paulo não seria Paulo sem Barnabé, Eliseu não seria Eliseu sem Elias, Davi não seria Davi sem Samuel, e Samuel não seria Samuel sem Eli, Jesus não seria Jesus sem José e Maria, porque antes de nós vivermos o nosso voo solo, o Senhor levantará homens e mulheres que nos orientarão, que serão tutores na nossa vida, que nos ajudarão sem críticas construtivas, mas palavras retas que direcionam, que ajudam. Então se o Senhor te chamou, o Senhor vai colocar alguém na sua vida que vai te orientar, que vai te ajudar. Um profissional, um médico não será um médico sem os seus orientadores, sem os seus professores.
Nós vivemos uma geração, e eu chamo isso para o teu coração, porque o Senhor está chamando a igreja para um avivamento, e avivamento é volta à origem. E nós somos uma geração que hoje os filhos não respeitam mais os pais, e o primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Uma geração que não honra o pai e mãe, vai honrar pastor, vai honrar professor, vai honrar polícia, vai honrar chefe, não vai, porque desaprendeu, nunca aprendeu. Mas o Senhor está restaurando essa igreja, porque o Senhor não muda, o Senhor permanece o mesmo. Dê a cada um o que lhe é devido, se honra, honra. É a rebeldia que nos faz muitas vezes não viver o grande projeto de Deus na nossa vida. E eu aprendi naquele dia: Fernando, você precisa ter alguém na tua vida que enfie o dedo na tua cara e te mande calar a boca se for necessário, porque essa pessoa não quer o teu fim, essa pessoa quer o teu melhor. Quem quer o teu fim vai bater nas tuas costas e concordar com toda a besteira que você estiver falando. E eu louvo a Deus, porque dentro dessa igreja eu tenho visto. Veja aqui o Pedro é pastor da igreja, o Pedro, a Bia, pastor novinho. Mas eu me lembro o dia que eu sentei com o Marcelo e com aquela que estão ali, os pais do Pedro, 17 anos, cheio de sonhos, cheio de vida, cheio de coisas, trabalhando numa empresa que é uma multinacional aí grande, cheio de perspectivas, mas um dom e um talento desde pequeno. E eu sentei com o Marcelo e com aquele, eu disse: olha, o Pedro tem um chamado e vocês sabem disso, e ele vai precisar abrir mão do chamado, da vida que ele está escolhendo para viver o chamado. E o que eu peço para vocês, eu me lembro desse dia, vocês lembram? O que eu peço para vocês é que vocês me deem o coração de vocês, para que eu seja uma espécie de um tutor, um pai postiço, para que eu possa enfiar o dedo na cara do Pedro se for necessário. E eles permitiram, e o Pedro permitiu, e hoje eu vejo o Pedro crescendo dentro da igreja, um menino jovem que, se não perder o coração, Deus vai usar de uma maneira sobrenatural, vai muito mais longe do que todos nós fomos. E às vezes a gente está aqui velho, barbado, dando cabeçada, mas é porque a gente precisa consertar uma aliança de honra lá atrás com os nossos pais. Pai, perdoa aí, mãe, perdoa aí. Consertar uma aliança lá atrás, talvez com pastores que tivemos, líderes, autoridades que tivemos, porque o Senhor não dará liderança e autoridade. A igreja foi chamada para liderar, todos nós somos chamados para liderar. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. Devemos estar por cima e não por baixo, mas só chegará a um lugar de honra quem souber o que é honra. E o Senhor me ensinou isso naquele dia, e de lá para cá eu me esforço, e tomo muito cuidado para não desonrar. Você sabe qual foi um dos grandes problemas da tormenta que a igreja passou? Quem assumiu a igreja naquela época, olhou para tudo que estava estabelecido e disse: nada disso presta, vai mudar tudo a partir de agora. Ou seja, nós estávamos lá no mundo, e tinha gente pagando o preço de oração, servindo a igreja, sendo fiel, intercedendo, fazendo um trabalho, e nós chegamos agora e achamos que nós é que começamos tudo. Nós não somos o começo de nada, nós somos a continuidade de alguma coisa. Esse valor para mim é uma lei, e nós estamos vivendo, e muitas pessoas às vezes perguntam: como é que essa igreja cresce tanto em 9 anos apenas? Porque nós estamos vivendo coisas que tem ministérios com 30 anos não vivem. E eu sempre falo isso, uma das razões é que eu sou um pastor, que eu tenho pastor. A bispo, sou bispo, hein? Mas que eu tenho o meu pastor. E às vezes ele me liga amém, bispo? Vou aí para a gente conversar. Se Deus quiser, no dia 24 ele estará aqui ministrando a palavra. Porque quando ninguém acreditava, ele acreditou. Agora nada mais justo do que oferecer a plataforma de algo que o Senhor está dando. Porque quem tem honra, quem dá honra, receberá honra. Meu Deus, 11h30. O livro de Esther tem 10 capítulos, tem tanta coisa que o Senhor falou comigo. É uma mensagem de uma vida, talvez eu não pregue ela em 40 minutos, provavelmente não. Mas deixa eu encerrar com 2 pinceladas simples aqui. Uma coisa que eu aprendi naquele dia: o mal
o inimigo, ele é real, e o mal é iminente. Quando você encontrar o teu propósito, você vai encontrar o teu adversário. Pastor, graças a Deus eu não tenho inimigos, eu sou um cara que eu estou de bem com todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você bem séria: se você não tem um inimigo, você não está fazendo nada de relevante. Porque no dia que você se posicionar por algo relevante na vida, na história de alguém, um adversário se levantará. Jesus, quando foi se preparar para a grande obra da sua vida, conheceu o inimigo no deserto. Neemias, quando era copeiro do rei, alto nível, escalão de confiança, era o cara que bebia o vinho antes do rei, o rei confiava plenamente, não tinha inimigos. Quando foi fazer a grande obra da sua vida, que era levantar um muro quebrado, caído, apareceu Sanbalate e Tobias. Davi, quando foi chamado para viver o grande dia da sua vida, se encontrou com Golias. Porque todo aquele que se encontrar no propósito de Deus para a sua vida, o inimigo se manifestará. O inimigo é real e o mal é iminente. Jesus disse assim: eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Então sejam astutos como as serpentes e simples como as pombas. Eu digo para todo mundo, eu descobri que o mundo era mau aos 30 anos, eu descobri que tinha gente que não gostava de mim com 30 anos, pastor. Mas por uma jesuicidência foi o ano do meu encontro com o propósito de Deus para a minha vida. E inimigos se levantaram, dentro da minha própria casa, no meu seio familiar. Inimigos. E quem são os nossos inimigos? Porque às vezes a gente acha que todo mundo é inimigo, o diabo está se levantando de todo jeito. Quem é inimigo? Inimigos não são aqueles que muitas vezes não compreendem. Às vezes você está vivendo um chamado de Deus, é uma coisa tão doida que você está vivendo, que só você e Deus e o tempo vão provar que aquilo que você está vivendo foi Deus mesmo que chamou. Então os teus amigos não vão entender, os teus familiares às vezes não vão entender. Muitas vezes eles vão até chegar para você e te questionar, vão brigar com você, mas não significa propriamente que eles são inimigos, porque o inimigo é aquele que trama, o inimigo é aquele que arma emboscadas, o inimigo não é simplesmente aquele que não acredita, mas aquele que planeja que você está fazendo de errado. E eu vivi isso na minha vida, e vivo até hoje. Até hoje tem gente que se levanta para atrapalhar, deliberadamente promove a destruição daquilo que o Senhor está fazendo. Quando você encontrar o teu propósito, você encontrará o teu inimigo, mas deixa eu te dar um conselho: resista até o fim, e ele vai fugir de você. Resista, não desista por causa de cara feia, não desista por causa de ameaça, não pare porque não crê em você. Tão somente saiba que aquele que te chamou te justificará e estará com você quando mesmo que ninguém mais esteja, e um dia eles reconhecerão. Então não desista do chamado de Deus por causa de cara feia, não desista por causa de tramas. Os inimigos, como disse Jesus, às vezes são os da casa, os da família da fé. Não pare, porque foi o Senhor quem colocou na tua mão, e no final das contas você vai prestar contas só com Deus. É só você e Deus na sala do trono, e um telão de LED talvez atrás de você, está vendo aquele dia? Então não desista, porque é o que o Senhor quer de cada um de nós. Uma outra coisinha para nós encerrarmos, vamos para o final. O inimigo sempre vai parecer na vantagem e vai arrancar na frente. Para o que Deus te chamou para fazer, você vai encontrar inimigos maiores do que você. Para o que Deus te chamou para fazer, você sempre sairá na desvantagem, nunca terá o recurso suficiente para fazer o que precisa ser feito. Eu aprendi isso, e é por isso que às vezes as coisas estão, o pau está quebrando, e eu estou calmo, porque eu já estou meio que acostumado. Os números vão mudando, as demandas vão se tornando maiores, mas a gente nunca começa com o recurso que a gente precisa para chegar no final.
Os inimigos sempre são maiores do que nós. Davi e Golias. Gideão com os 300 e um exército incontável. Sansão e os 1000 filisteus. Os inimigos sempre parecerão e sairão na frente, mas guarde essa promessa. João 4:4, 1 João. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. É nessa promessa que nós nos apegamos. Os inimigos são maiores, o mal é iminente, muitas vezes são maiores e mais fortes do que nós, mas nós somos os filhinhos de Deus e nós os vencemos, porque Deus que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. É nessa força que nós saímos. Tu vens contra mim com tudo que tu tens, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor, o Deus que tu tens afrontado. É isso que você tem que olhar, é isso que nós temos que olhar sempre. Repita comigo: é mais do que Deus comigo, é Deus em mim. Nós somos menores do que os nossos adversários, mas o Deus em nós é maior do que tudo, é maior do que todos, e é por isso que nós saímos, tal como Paulo disse aos Romanos: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus, o Rei da Glória. É assim que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos aqui. E nós não estamos aqui para celebrar o aniversário de uma instituição religiosa. Nós estamos aqui para celebrar a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal, de Jesus sobre o diabo, a tua vitória na cruz do Calvário. É isso que estamos celebrando aqui. Que este seja um mês aonde se cumpre essa palavra que eu acabei de ler para você. Talvez o decreto até aqui é de morte, mas diz a palavra do Senhor em Isaías: aonde o meu povo, na terra em que o meu povo sofreu a humilhação, ali haverá dupla honra. Que o decreto de morte seja decreto de vida a partir de agora, que o lugar de tristeza seja lugar de alegria, que o ano de 2022 seja o ano para você experimentar a fidelidade de um Deus que não falha, que não falha. Vamos colocar de pé e vamos ceiar ao Senhor.